A avareza é um tirano bem cruel. Manda juntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Visita o desejo e interdiz o gozo. Plutarco, filósofo. Esta série do Café Filosófico fala sobre os 7 prazeres capitais. Prazeres. Talvez você os conheça como os 7 pecados capitais. Orgulho, ira, inveja, avareza, gula, preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como ao longo do tempo, pecados e virtudes foram sendo ressignificados? O sinônimo de avareza é mesquinhez, um apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro. Popularmente, o avarento é chamado de pão duro, ganancioso, mas pode também ser visto como prudente e poupador. Um mergulho na história e na cultura ocidental revela as transformações ocorridas no significado da avareza. Temos percebido ao longo dos tempos que há uma nítida sensação de que poupar é uma recompensa. Poupar é uma recompensa, porém, incerta diante de tantos apelos. Dessa maneira, eu não quero necessariamente falar do dinheiro, do vil metal, mas pensar também sobre as possibilidades, dos significados, do viver, do existir nos tempos atuais. Quero também falar com vocês, de alguma maneira, que a avareza, penso que talvez seja, de todos os pecados da série, o menos incômodo, porque ele é o mais facilmente traduzido como precaução, o mais facilmente enaltecido como uma espécie de prudência, e o mais facilmente que nos defende diante das intempéries que existe ao longo da vida. O que parte da minha indagação, parte da minha conversa com vocês, é pensar o que esconde um pecado e quando é que esse pecado se transmuta em uma virtude. Em linhas gerais, e começando, o prazer e o pecado capital, esse tema, é tentar localizar aonde está, até que ponto vai o prazer de guardar, até que ponto vai o prazer de economizar e até que ponto vai o ponto que se ultrapassa e passamos a ter uma referência que possa ser chamada como pecado. E uma pergunta mais difícil para os homens dos dias atuais, uma pergunta complexa para os dias atuais, que se é possível descobrir prazer na avareza dentro de uma sociedade que nos instiga a todo momento para o consumo. Mas para falarmos inicialmente o que significa a avareza, como é que ela é apontada como um pecado, podemos dizer nitidamente que a avareza é um pecado contra a divina providência e contra a caridade com o próximo. É um pecado contra a divina providência porque, afinal de contas, aquele que quer guardar, aquele que quer não gastar, aquele que tem características da mesquinhez, da sovinice, aquele está desconfiando de que a providência divina possa tudo lhe dar para poder sustentar-se e para poder viver e para poder ter a sua tranquilidade no dia a dia. Então é um pecado contra a divina providência, pois implicitamente há uma desconfiança em relação a este lugar, em relação à vontade divina que vai se cumprir e que vai ser executada ao longo do tempo. E é também um pecado à medida que nós pudermos observar e identificar que o avarento dificilmente vai praticar uma das virtudes teologais, que é a própria caridade. Então, dentro de alguns aspectos teológico-religiosos, é um pecado também falar que possuir, o apego aos bens, não deixa de ser uma forma de substituir o amor por Deus pelo amor das coisas. Então, desta maneira, você constitui um repertório, você constitui uma prática condenável, segundo essa tradição judaico-cristã, porque você está transformando, né? É um pecado que vai ser identificado e descrito como um pecado de tolos,
porque você vai prestar atenção naquilo que é menos importante e naquilo que é secundário, segundo o ensinamento da tradição bíblica. Um modelo bastante simbólico dessa tradição e dessa experiência é quando a gente olha para a adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai. A adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai é uma situação onde, na travessia, na libertação do povo escolhido, eles param, deixam de cumprir a vontade divina e começam a adorar falsos deuses. Então, portanto, do bezerro de ouro para o dinheiro ou para os nossos projetos e os nossos sonhos de consumo nos tempos atuais, o que estaria sinalizando esta tradição é exatamente a descentralidade da figura divina dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso modelo. Segundo Eclesiastes, pegando um texto bíblico, o avarento ele é insaciável. E leio do capítulo 5. Quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Quem ama a riqueza, dela não tirará proveito. E isso também é vaidade. Observai os lírios. Eles não falam, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber. Não vos entregueis a inquietações. Então, de alguma maneira, o texto bíblico também nos remete para essa tradição do lugar em que o discurso da avareza se transforma em pecado. A desconfiança, mais uma vez, está aqui. Então, se a erva mais frágil pode e está protegida pela vontade divina, por que os homens devem desconfiar em relação a esta mesma verdade que está sendo dita segundo a tradição religiosa, segundo a tradição bíblica? O pecado da avareza também nos remete a perguntar sobre o seu contrário. Sendo avaros por tanto tempo, sendo avaros, não tendo uma característica da confiança na vontade divina, eu tenho um segundo problema: eu não vou praticar a generosidade. Então, o contrário da avareza é a condição da generosidade. Como que eu vou definir a condição da generosidade? De que maneira essa generosidade vai poder ser observada? Com quem que eu vou partilhar e praticar a prodigalidade? O texto bíblico dará uma série de outras referências, porque às vezes ser generoso com aquele que é o conhecido, ser generoso com os próximos, não terá uma virtude, mas será quase a leitura de uma obrigação. Então, qual é o lugar que ocupa na vida de uma pessoa essas duas variáveis? A tentativa de segurar, a tentativa de conter, a tentativa de poupar e a questão da necessidade, da opção de você ser generoso e partilhar com o próximo. Então, a avareza é fonte de outros tantos males, como cita Tomás de Aquino: a traição, a fraude, a mentira, o perjúrio, a inquietude, a violência, a dureza de coração nasce a partir da avareza. Ser duro de coração porque é incapaz de satisfazer-se, é incapaz de ver felicidade num gesto de compartilhar, seja o próprio dinheiro, seja uma própria alegria. Então, diante disso, nós temos um quadro que caracteriza a figura do pecado capital. Um pecado que dá origem a outros tantos. Porém, nós vamos ter uma mudança mais adiante, dentro dessa mesma prática religiosa, dentro dessa mesma prática teológico-religiosa, que é com a questão do calvinismo, quando a ideia da poupança passa a ser vista como uma virtude. No século XVI, em Genebra, Suíça, um movimento religioso ficou conhecido como calvinismo, por causa do seu mais eminente defensor, o teólogo João Calvino. Sua doutrina proclamava que apenas algumas pessoas seriam eleitas por Deus. O sucesso no trabalho e a prosperidade econômica, por exemplo, eram sinais da escolha divina. Por isso, para alguns teóricos, o calvinismo foi associado ao desenvolvimento do capitalismo.
Claro que dentro da lógica calvinista, o que nós acompanhamos e o que nós vemos é efetivamente abandonar o jogo, abandonar a bebida, abandonar a esbórnia, abandonar uma série de prazeres que seriam porta de entrada para grandes pecados, segundo essa tradição. Então, a ideia calvinista faz com que se associe ao homem que poupa, portanto, ao homem que tem riquezas, ao homem que tem dinheiro, a característica de ser protegido pela graça divina, a característica de ser um eleito dentro desse quadro. Dinheiro cria dinheiro. 1 cento é menos que 1 milheiro. E como 100 é bom, 1000, que é 10 vezes 100, é 10 vezes melhor. Calcula um só vintém 10 vezes a dobrar. Um só vintém, atenta, pode te dar 10.240. Torna a dobrar por 10. Calcula e pasmarás. São 10 contos de réis. Os cálculos de Harpagão, protagonista da peça O Avarento de Molière, nunca lhe dão descanso. Ele guarda todo o seu dinheiro em casa, mas não o gasta para nada. Veste roupas esfarrapadas, economiza na comida e não dá sequer uma moeda para seus filhos, que precisam de seus dotes. A peça estreou em Paris no século XVII e ainda é uma referência quando se quer entender melhor a figura do avarento, figura que já se transformou bastante no decorrer da história. Eu gostaria de pensar com vocês uma dimensão histórica em relação a esse lugar que nós estamos falando aqui, a respeito da avareza, a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza. Penso, dentre outras coisas, o problema do tempo. Há uma clara mudança, de uma maneira bem genérica, de uma maneira bem ampla, entre a passagem do período medieval para a passagem do mundo moderno. No mundo medieval, ou no final desse período medieval, na emergência do mundo moderno, quando falamos do período mercantilista, falamos de uma riqueza que ela é limitada. Portanto, guardar dinheiro, poupar, é uma maneira de você assegurar-se, de ter poder e afirmar-se diante do mundo. A lógica do capital lida com uma outra perspectiva. O capital não lida com limitação da riqueza. A riqueza é infinita. A capacidade do sistema produtivo capitalista de se reinventar e de produzir novos e novos bens, novos e novos desejos, novos e novos projetos, é gigantesca. Então, o capitalismo usa a poupança como base e trabalha como pressuposto de levar a uma transformação e a um enriquecimento. E essa transformação e enriquecimento, se eu posso falar nas origens desse mundo capitalista, está diretamente ligado ao mundo da produção, eu poderia hoje sugerir e pensarmos aqui conjuntamente: quem dentre nós imaginaríamos há 20 anos ou 30 anos que uma rede social poderia ser um dos principais ativos numa bolsa de valores? Ou seja, no que é que nós estamos reinventando dentro dessa lógica que não é nitidamente o que produz uma rede social? Comida, utensílios, algum artefato necessário e útil? Não, produz outros desejos, outros imaginários. Então, a riqueza no mundo atual, no mundo contemporâneo, ela prospera por caminhos que são pouco conhecidos e dos quais nós não temos certeza alguma. Para ficar uma outra questão que surge dentro dessa mesma perspectiva, basta a gente pensar que o uso do dinheiro, a questão da avareza, vai gerar uma crítica que também é considerada pecaminosa antes, desse mundo contemporâneo, que é a questão da usura, que é a questão do uso do dinheiro, da prática de juros. Numa obra importantíssima do historiador Georges Duby, Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo, ele relata a história de um cavaleiro que cuidava do rei da Inglaterra. E ele conta nas suas memórias, ele relata um pequeno episódio em que um monge foge com uma donzela. E ele tem dinheiro. E no trecho, e eu leio para vocês, ele fala: o repugnante é que esse tonsurado, que deita moças nobres na sua cama, pretende utilizá-lo tal como um burguês.
pondo a juros. Um homem de qualidade não ganha dessa maneira. Um homem de qualidade ganha na batalha. Um homem de qualidade ganha por outras perspectivas, mas não poderia ser no mau uso ou simplesmente na aposta em torno do tempo para poder ganhar e beneficiar-se e tirar proveito. Porque, dentre outras coisas, por que a usura ela é pecaminosa nessa transição? Nós estamos falando do período medieval agora. Ela é porque, afinal de contas, o tempo é um dom divino. Então, o tempo só Deus pode dar, só Deus pode prover. Então, a lógica do capital, né, tão claramente enunciada de que tempo é dinheiro, é uma outra perspectiva desconhecida naquele momento do período medieval. Então, nós vamos poder perceber que haverá, sim, uma transformação, haverá uma mudança ao longo do tempo, quando o pecado se transforma em virtude. Quando a lógica da prevenção e a lógica da poupança passa a ser a base da riqueza. E que o acúmulo oriundo, mesmo aquele oriundo da avareza, não é mais visto como algo pecaminoso. Na nossa dimensão cultural, nós podemos dizer que há uma transformação da figura do avarento. Esse avarento que ocupa um lugar na literatura, um lugar no nosso imaginário. Basta a gente pensar no Tio Patinhas, basta a gente pensar na fábula, né, da cigarra e da formiga, e assim poderíamos pegar obras magistrais como o Avarento de Molière, o Mercador de Veneza, do Shakespeare, e fazermos várias referências. Eu gostaria de pensar aqui numa obra máxima da literatura portuguesa, que é o Primo Basílio. Pensar numa figura, Juliana, a governanta. A avareza expressa-se nitidamente diante dela. A avareza como economia, não apenas do dinheiro, mas uma economia do viver. E essa é a porta para a entrada de outros pecados, como a inveja. Ela guarda para si as poucas moedas. Ela guarda para si a vontade de viver. E ao fazer isso, ela impõe-se uma censura, uma prática muito dolorosa diante da vida. Referindo uma vez mais aquilo que dissemos sobre, deixado já por Tomás de Aquino, a avareza quase nunca está isolada. Quase sempre ela está acompanhada de outros pecados. Ela é apenas o ponto de partida, o início para que nós possamos ter outras práticas. A avareza fez com que as pessoas nunca se reconheçam enquanto tal. É muito difícil, porque a sovinice é uma condição praticamente extremada, apenas nas personagens da literatura ou numa representação, que é sempre o outro que é sovina, é sempre o outro que é mesquinho, nunca eu. Eu sou sempre aquele que é precavido e poupador, mas na medida certa. Então, poderemos pensar que essa avareza, ao contrário dos outros pecados, porque da gula, facilmente eu reconheço que eu tenho gula, facilmente eu percebo que eu me perco na luxúria, facilmente eu reconheço que eu tenho a inveja, mas na avareza, nunca o avarento se reconhece enquanto tal. Porque, dentre outras coisas, parece-me que o avaro está na contramão das práticas atuais. Né? O avarento tem um estranhamento ao reconhecer-se enquanto praticante desse pecado, porque a nossa aposta quase todo o tempo é uma aposta no consumo imediato, é uma aposta em projetos bem mais amplos. É mais prudente ter fama de miserável, o que acarreta má fama sem ódio, do que, para conseguir a fama de liberal, ser obrigado a incorrer na de ladrão, o que constitui uma infâmia odiosa. Nos conselhos de Maquiavel, o bom governante pode ter a fama de miserável, mas não a de ladrão. Se na vida privada o significado de avareza mudou ao longo da história, será que o mesmo ocorreu quando se refere à esfera política? A avareza também ultrapassa essa dimensão pessoal, individual. A avareza também está numa esfera que eu poderia chamar e poderia comentar com vocês, que é uma esfera do cálculo político. O bom governante é aquele da antiguidade ao início do período moderno, ele é marcado por ser generoso. É aquele que tem as qualidades necessárias, é aquele que demonstra
Caridade é aquele que, portanto, pode, né, pode ser magnânimo do lugar em que ele encontra-se. Então, ser generoso é uma condição nesse imaginário do bom governo. Em Sêneca, lemos e identificamos que a estabilidade política, que a virtude política relaciona-se com os benefícios, com a confiança e a amizade que o governante estimula. Então, dentre tantas virtudes necessárias para a boa governança, segundo os manuais deixados, né, desde esta antiguidade, essa tradição filosófica, nós vamos observar nitidamente, junto com a justiça, junto com a coragem, a liberalidade. É aquele que, portanto, sabe abrir mão, né? Portanto, essa imagem de um príncipe, de um governante muito mais antigo, preocupado em demonstrar essa generosidade, demonstrar ter certas características, demonstrando ter virtudes, ela vai transformar-se e vai mudar ao longo do tempo. Quando nós pegamos um exemplo deixado por Maquiavel na obra O Príncipe, nós vamos identificar nitidamente que há uma mudança nítida em relação à figura do governante. O bom governante, portanto, não tem que demonstrar todas aquelas características, como bem sabemos ao estudar a obra de Maquiavel, que é um texto, né, um manual que ensina, que demonstra o jogo das aparências como sendo uma das principais artimanhas, uma das principais características do jogo político. Sabemos que Maquiavel aborda a questão de que o príncipe deve ser temido, se possível preferido e amado, mas jamais o príncipe pode ser odiado. E uma das coisas que leva os príncipes, ou se eu substituir os príncipes, os governantes em linhas gerais, a serem odiados, é exatamente a maneira como eles gastam os recursos. Todos os príncipes, ao gastarem, todos os governantes em linhas gerais, sobretudo para aqueles que são os contribuintes, veem os governantes como sendo maus gastadores. Então nós temos um ponto de inflexão, de uma mudança de que o príncipe que é seguro demais, né, que pudesse ser confundido como um avaro, ele era um mau governante, porque ele era contrário à lógica da generosidade. Na lógica do governo moderno, na lógica desse governo que se instaura a partir desse período que nós estamos situando aqui por volta do século XVI, na lógica do Estado moderno que vai se consolidar, nós vamos começar a perceber que o príncipe ele é julgado, dentre outras coisas, pelos resultados, e as pessoas têm ódio a ele porque, sendo pródigo, sendo liberal, gastando de uma maneira desmedida, ele inevitavelmente vai torrar todo o seu patrimônio e vai torrar todo o patrimônio que é da figura do Estado. E não há possibilidade dele sobreviver para a intempérie, para uma guerra, para uma catástrofe natural, para o que vocês quiserem imaginar, se ele não tiver que recorrer aos impostos, aos tributos, e nada incomoda mais ao homem, segundo Maquiavel, do que mexer no bolso da população. Um homem é capaz de esquecer que um príncipe, que um governante pode ter matado o seu pai, mas ele será incapaz de esquecer se ele tiver feito um confisco dos seus bens por qualquer caminho que seja. Então, esse cálculo político, ele passa a fazer parte, né, a ser presença nesse repertório político que nós conhecemos e que nós vivemos na sociedade contemporânea. Quando os governantes fazem programas ou projetos sociais que têm um impacto orçamentário extraordinário, muitas vezes a nossa pergunta, antes de tudo, não é perguntar a quem beneficia, mas é quanto que isso vai custar. Talvez não tenhamos coragem, como eu disse há pouco, declararmos, né, nos autodeclararmos como avarentos, mas somos capazes, pelo menos nesse aspecto da representatividade que o poder político tem, de achar que o uso dos recursos não é da maneira mais adequada, por mais nobre que eu possa reconhecer a intenção.
Então, desloca-se. Eu crio, na verdade, um ponto intermediário que é o governante como aquele que vai fazer a prodigalidade, como aquele que deve exercer a prática da justiça, aquele que deveria fazer com que as tensões ou as divisões sociais pudessem desaparecer de alguma maneira. Então, fica uma indagação a respeito da avareza que reconhecemos como cidadãos em relação aos modos como os governantes tratam dos recursos públicos, mesmo que destinados a benefícios que poderiam atrair ou fazer com que milhões e milhões de pessoas pudessem ser beneficiadas. Falar da avareza do tempo do mundo contemporâneo é remeter-se também à crise econômica que vivemos nos tempos atuais. Há uma percepção imediata da imaterialidade da produção. Ela existe, mas os nossos desejos estão em lugares muito mais complexos. Então, o consumo é uma das nossas grandes fontes de prazer nos dias atuais. Esse, talvez, se fosse feito ou refeito uma lista de pecados capitais, poderíamos dizer, se os pecados são originados do prazer, que era essa a brincadeira que o Café Filosófico nos propõe, provavelmente seria desse consumo, dessa prática desenfreada do consumo. Uma coisa que nós temos é uma passagem da falta para o excesso. A avareza, ela é considerada um pecado naquela circunstância que demonstrávamos, porque a capacidade de produzir era limitada. Hoje, a capacidade de produzir não é limitada. Claro que a gente sabe que tem todos os impactos ambientais e outras temáticas, mas sabemos da capacidade. Não existe mais, não é o risco, se temos fome, e temos, é por outras questões, não é diretamente pela capacidade de produção. Hoje, a nossa questão ela está diretamente relacionada ao excesso. E ao pensar em falta e excesso, posso fazer referência imediata a uma tradição filosófica que vai ser definida em Aristóteles, na Ética. Aristóteles vai dizer que o que define um vício e uma virtude é exatamente o modo como ele vai se operacionalizar. Ou seja, nós temos vícios que se originam pela falta ou pelo excesso. Então, a virtude tem que estar necessariamente no meio termo. Então, agora, essa fantasia do meio termo, ou essa invenção do meio termo, essa ideia de equilíbrio que nós olhamos para uma tradição filosófica do mundo grego, do mundo antigo, é efetivamente uma fantasia, porque, afinal de contas, os textos estão aí. A materialidade desses textos servem e continuam instigando a nossa reflexão dia após dia. Mas, seguramente, as pessoas daquela mesma época, né, basta pensar o próprio Sêneca querendo educar Nero, e nem por isso o resultado é de um homem virtuoso, nem por isso é resultado de um homem equilibrado diante dessas circunstâncias. Por que a tradição filosófica nos acompanha há tanto tempo e por que ela persiste num mundo onde todo mundo fala, quase todo o tempo, de que as pessoas são vazias, que as pessoas são rasas, que as pessoas não têm tempo, né? Tudo isso que conhecemos, tudo isso que experimentamos, tudo isso que está, de alguma forma, dentro do nosso cotidiano. Mas é interessante pensar que se nós voltamos a essa tradição filosófica do mundo antigo, é porque, recuperando uma vez mais Aristóteles, é que a virtude ela é definida como algo justo entre os pontos extremados. Então, ela é o justo meio entre os excessos. Ela é o justo meio entre os extremos. E aí eu cito Epicuro. Epicuro, na carta a Meneceu, Epicuro, que viveu no século III a.C., ou traduzido e chamado também como Carta sobre a Felicidade, o Epicuro toca no ponto que nos faz pensar a respeito dos pecados e que é a provocação, como eu já disse desde o início, que é falar dos prazeres, os prazeres capitais. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha e toda a recusa. E a ele chegamos escolhendo todo o bem, de acordo com a distinção entre o prazer e a dor. Dessa maneira, o Epicuro nos deixa bem claro que
buscar o prazer não é algo desmedido. Mas aí eu tenho que fazer uma distinção em relação aos prazeres. E nessa questão, nós vamos ter que pensar, para a nossa proposição em relação ao avarento, qual é o lugar. E aí o Epicuro vai fazer uma distinção. Nós temos desejos naturais e necessários, né? Como, por exemplo, comer, né? Isso é visível, né? Temos prazeres, né, que são naturais e não necessários. Como, por exemplo, vocês vão dizer que eu estou ficando louco, mas você pode, não necessariamente, viver uma vida sexualmente ativa, mas é natural que você tenha, mas não exige obrigatoriamente. Um asceta, por exemplo, pode ter feito essa opção e ter prazer nisso. Agora, o que é difícil dentro dessa lógica e dessa distinção dos prazeres que o Epicuro faz é quando nós lidamos com prazeres não naturais e não necessários. E é em torno desses prazeres não naturais e não necessários que a nossa alma vive atormentada. E nesses prazeres não naturais e não necessários, a gente vai poder pensar a figura do avarento. Porque o avarento é aquele que teme tudo que é superficial. Temendo tudo que é superficial, ele não gasta, ele não se entrega, ele fica no discurso da precaução. Ele impede, ele inviabiliza, ele não se aproxima de nenhuma das suas práticas. Ele não entrega-se a ter a possibilidade do prazer em nenhuma dessas circunstâncias. O avarento, no outro extremo, é aquele que teme também o que é necessário, porque nisso ele causa maiores tormentas a ele mesmo, às pessoas que estão ao seu redor. Porque temendo o que é necessário, ele vai desvincular a sua prática de uma lógica mais ampla, de uma lógica generosa. Ele vai transformar-se, de alguma maneira, dentro desta perspectiva, o avarento vai transformar-se em algo mesquinho e ele vai ser refém de si mesmo. Ele vai precisar, a todo instante, a todo momento, ter que voltar e ter que eliminar os riscos de um possível gasto. E aí ele não consegue mais fazer discernimento entre o que é uma necessidade e o que seria supérfluo. Por isso, o título inicial, quando muito é pouco. Porque, afinal de contas, por mais e mais e mais coisas que ele tenha, por mais e mais acúmulo que ele tenha, ele continuará a ter, dentro desta aposta, ele continuará a ter, nesta circunstância, uma forma de escravizar-se. Porque nunca será suficiente. Ele teme sempre o pior. Ele tem receio de que a qualquer instante tudo desaparece. E isso também é um problema, porque ele nem acumula para poder usufruir. Né? Ele não acumula para poder usufruir, para poder chegar no momento, agora está. Cheguei a esse patamar. A partir de agora, eu tenho o suficiente e disso eu posso entregar-me, eu posso ter a possibilidade de fazer um exercício diferente. Vivemos em uma sociedade de consumo e hedonista onde o prazer está associado a ter, onde somos estimulados, ao mesmo tempo, a comprar e gastar de um lado, por outro lado, a poupar e acumular. Epicuro fala dos desejos naturais e necessários e dos desejos não naturais e não necessários. Sabemos distinguir nossas reais necessidades? Já parou para pensar como a busca por prazer e felicidade anda vinculada ao dinheiro? Nós temos respostas muito pouco claras sobre o que significa o ideal da felicidade no tempo atual. Todos nós nos lançamos de uma maneira quase que numa grande volúpia, né, num grande desejo em relação a milhares e milhares de coisas e temos depois um certo esvaziamento em relação a essas mesmas percepções. Numa sociedade onde a sedução é uma das suas chaves principais, é difícil encontrar uma pessoa que se feche a qualquer forma de sedução. E o avarento que eu estou citando aqui, ele está nesse lugar, porque ele fecha-se para o que é superficial e fecha-se para aquilo que é necessário. Ele jamais será generoso. Ele jamais será capaz de praticar a caridade vista como uma virtude dentro dessa mesma tradição judaico-cristã. Voltando a isso e voltando
ao Epicuro, proponho que a gente pense, e tem a frase nessa mesma carta, ele fala: tudo que é natural é fácil de conseguir. Difícil é tudo o que é inútil. E é nessa estratégia que nós temos numa dificuldade de distinguir aonde que está o que é natural e o que é inútil, né? Então, às vezes tomamos uma coisa pela outra e vivemos, vou insistir na imagem, vou insistir na ideia, vivemos atormentados por conta desta maneira e desse repertório que produzimos ao longo da nossa vivência. A pergunta, ou o que poderíamos sugerir como reflexão para o tempo contemporâneo, né, é que o que mudou em relação aos nossos projetos e aos nossos lugares de desejo? O que eu amo quando eu amo? Era muito fácil de responder a essa pergunta, por exemplo, não sei se era muito fácil, mas pelo menos teoricamente, é muito interessante ver a maneira como Agostinho vai responder. Agora, não me vejo hoje respondendo como Santo Agostinho respondeu. O que eu amo a Deus e ele basta. Tá certo? Então, a ideia de que Deus é tudo e é a única coisa que pode ter dentro desse limite. As minhas desconfianças no tempo de hoje são outras. Boa noite, professor. Meu nome é Neto. Obrigado pela exposição. Você colocou muito bem no começo que existia um elemento místico que fazia com que a sociedade, dentro da tradição judaico-cristã, não tivesse uma relação com a avareza como o pecado, como um vício. E por que não pensar, então, que a avareza como virtude no mundo contemporâneo pode existir justamente por causa do cálculo do prazer e das dores, do homo economicus, né? Ou seja, do homem que tem no dinheiro o seu novo elemento místico. Sim, eu acho que é uma questão muito interessante, né, do ponto de vista de que o mito que nós criamos em relação ao dinheiro, com ele, nenhuma outra intempérie ou nenhum outro problema vai surgir. Para o filósofo Jeremy Bentham, o homem deveria ponderar entre os prazeres e as dores de toda e qualquer ação possível num sutil cálculo hedonista, visando ter o máximo prazer e o mínimo sofrimento. Da mesma forma, a ideia do homo economicus seria obter a máxima satisfação com o mínimo de dinheiro. Se eu citei há pouco, né, fazendo a ideia de se o Deus basta era a figura da antiguidade, dos místicos, pelo menos da tradição cristã, nós podemos agora falar assim, então o dinheiro basta. E isso, né, temos experiências várias que indicam que não basta. Não estou dizendo que não ajudem, mas que também não significa necessariamente que basta. Então o cálculo do prazer, ele é sempre mediado por alguma coisa. O cálculo do prazer é o cálculo do desejo. O desejo ele parte de mim, mas ele tem que ter o objeto desejado. Então, aonde é que está o reconhecimento do que é desejado? E o que eu estou permitindo desejar? Então, talvez, se nessa reflexão de uma avareza do que é possível desejar ou não, né? Então, é uma outra perspectiva e uma outra possibilidade que nós temos nos tempos atuais. Então, o cálculo do prazer, o cálculo como reflexão, como medida. Cálculo é reflexão, é medida. Todo momento nós fazemos cálculo, né? Assim, se eu vou calcular se eu vou chegar a tempo do trabalho, se é melhor dizer a verdade nesse momento ou não, eu brigo agora, eu brigo depois do jantar. Em que momento que isso faz parte, né, dessa nossa dinâmica, da nossa própria condição. Então, calcular o prazer é algo muito delicado, porque o prazer também ele é fugidio. Ele não é algo perene. Os místicos, ou a tradição que eu estava fazendo referência no início, trabalha com essa noção da perenidade. Hoje, nós podemos mais facilmente identificar, sim, pegando o gancho na sua pergunta, o dinheiro como algo bastante estável e reconhecido na nossa sociedade, mas também ele não tem essa onipotência ao fazer a figura do divino, da providência divina, possivelmente poderia ter.
né? Então, só para insistir uma vez mais, a ideia de que a avareza era pecado naquela circunstância porque era negar a capacidade da ação e da intermediação divina. Hoje, eu não tenho essa, crendo ou não crendo, não se trata aqui de discutirmos as crenças ou as descrenças, mas eu não fico esperando que será a providência divina que resolva o meu IPTU, né? Não será a providência divina que resolva o meu cartão de crédito ao final do mês, né? Então, ou se eu quero, por ser crente, admitir, eu falo, não, porque ele me deu força e eu trabalho. Agora, em quais condições que eu vou trabalhar, né? E de que maneira eu vou me desdobrar e aonde é que eu estou jogando o meu desejo. Então, o cálculo do prazer, às vezes, é muito caro, né? O cálculo do prazer é muito caro. E aí é nessa hierarquização que parte dos nossos problemas, da nossa sociedade e das nossas próprias neuras existem nessa perspectiva. Imagino que seja isso. Então, aí, da antiguidade para cá, as coisas mudam, sim. Boa noite, professor. Abusando um pouco da sabedoria popular, eu cito um outro ditado. O dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. Verdadeiro ou falso? Assim, aonde é que está o meu desejo, aonde que eu estou jogando? Em nenhum momento, quando a gente está falando a questão o aspecto que está sendo chamado a atenção aqui nessa abordagem da avareza, né, é o quanto que ela se transforma num fim em si mesmo, quanto que o dinheiro transforma-se num fim em si mesmo. E esse fim em si mesmo é o que efetivamente cega e é o que efetivamente, às vezes, impede a possibilidade dessa pessoa partilhar, dessa pessoa experimentar e dela, eu vou voltar a insistir, dela sair dela mesma, né? É claro que você ter a opção, né, com maiores recursos é sempre preferível do que ter simplesmente a opção da extrema necessidade, da extrema miséria, né? Então, seguramente, a qualquer pessoa que você sinalizar com um aumento salarial, com uma promoção, com alguma coisa, ela vai atribuir ou atrelar a isso uma ideia de felicidade que possivelmente virá com esse acréscimo. Só que, às vezes, no que ela for se perguntar do tempo que ela despende, da pressão que ela vive, aí, então, portanto, a resposta cabe a cada um e acho que muda também do momento da nossa vida, né? Ou seja, o que nós desejamos aos 20 anos muda para o que desejamos aos 40 e suponho que vai mudar quando chegarmos aos 60, aos 80, em algum momento. Então, essa complexidade do humano, é que permite que eu não diga de uma maneira tão categórica que se o dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? Eu acho que sim, ele aproxima coisas, mas não obrigatoriamente ele é a salvaguarda para a questão da felicidade. Seguramente, se eu falar para um religioso que vive enclausurado, ele não vai perceber no dinheiro a possibilidade e nem do que manda buscar. Porque o prazer, talvez eu esteja idealizando, mas o prazer que ele vai ter no acordar antes do sol nascer para fazer as suas orações, plantar, ler, rezar, meditar, esse talvez seja o prazer máximo. É uma existência muito fora do nosso patamar, porque, afinal de contas, é por isso que estamos falando de enclausurados. Porque seres que estão nas metrópoles, a multidão que se acotovela todos os dias e que se estressa a todo momento, sabe que tem uma intermediação em torno do dinheiro. Mas eu não estou querendo absolutizar que essa seja a única receita. Então, em linhas gerais, para recuperar e para pensarmos, temos uma dimensão teológica que começa a figura do avarento, onde a avareza é um pecado porque é uma desconfiança à vontade divina, é uma desconfiança da providência e é um ato que impede a generosidade e impede a caridade. Temos uma dimensão histórica que percebe que como é que aquele homem avarento, portanto mesquinho, pequeno, transforma-se via poupança num homem que passa a ser louvado e passa a ser um ideal de vida por conta da ideia de você acumular e com esse acúmulo demonstrar, inclusive, por conta da lógica da tradição calvinista, né, da lógica da tradição calvinista, que você é um beneficiário
da graça. E se avançarmos nessa temporalidade, chegamos ao tempo atual, onde raramente as pessoas vão se reconhecer enquanto avarentos, porque, afinal de contas, as pessoas não acham que elas estão deixando de viver. Mesmo que elas tenham uma sensação de que estejam perdendo alguma coisa, que não é necessariamente o dinheiro, mas vivemos e experimentamos essa sensação cotidianamente. Tem milhares e milhares de coisas acontecendo ao meu redor e eu crio uma tensão porque é impossível, é incapaz que eu possa experimentar todas elas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou puxado, eu sou arrastado para isso. E esse é um verdadeiro turbilhão de sensações. É um verdadeiro turbilhão de emoções que os homens lidam. Nós estamos vivendo esta crise, se muito é pouco, é sinal de que algo, para nós, numa esfera individual ou numa esfera coletiva, está deslocada dentro do seu próprio tempo. Então, por isso, seguramente, eu posso dizer, seguramente, e aí amparado, não em mim, que eu não sou conselheiro para nada, nem para ninguém, mas amparado naquilo que a tradição filosófica, que nesses textos brilhantes da nossa cultura marcam, eu posso terminar essa primeira exposição e dizer que, seguramente, não é o modelo do bem viver, ridicando a própria existência, ridicando o prazer, ridicando a alegria. E eu repito a frase do Epicuro: tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. A avareza, considerada pecado capital pela Igreja na Idade Média e representada na montanha do purgatório de Dante Alighieri na Divina Comédia, tem sido vista de diferentes formas ao longo da história. O desafio hoje é encontrar o equilíbrio entre poupar e consumir. A série do Café Filosófico 7 Prazeres Capitais, Pecados e Virtudes Hoje, você encontra no site da CPFL Cultura. Eu não sei como que as crianças vão responder isso daqui 20 anos, as crianças de hoje. Que essa molecada já é educada dentro de uma perspectiva que não sabe o que é pouco.